Sim, inteligência emocional né, acima Mari? de tudo. Exatamente. E essa ousadia foi que te levou a sair de Esperança no Rio Grande do Sul? Encantado. Olha, mas ela tinha muita esperança quando saiu de lá. Saí lá do Rio Grande do Sul e ir para o Rio de Janeiro? Não, eu saí de Encantado porque a minha mãe morreu. E aí, meus irmãos já moravam no Rio de Janeiro e eu morava em Encantado com a minha mãe. Então, quando a minha mãe morreu, eu não tive outra opção. Eu sempre brinco, né? Sempre brinco falando sério, que a minha vida, eu nunca tive o plano B. Eu nunca tive o plano B. Por isso que eu acho que eu agarro todas as oportunidades como se fossem as últimas, porque eu só tenho o plano A. Foi assim quando eu montei o primeiro restaurante que a gente quase faliu, a gente não tinha um plano B. Aquilo tinha que dar certo, porque tudo que eu tinha estava lá, tudo que o André tinha, ele, no caso dele, dos pais, né, diferente de mim, estavam lá. Então, a gente nunca teve plano B. E na minha vida foi justamente isso. Quando a minha mãe morreu, eu não tinha um plano B. Eu tinha que ir. Se joga. E aí eu me joguei. E você acha que esse sucesso todo que você alcançou, porque você é uma profissional multifacetada. Você começa na cozinha, abre o restaurante, mas você não para, você tem sede. E aí você começa a empreender em várias outras áreas. Você acredita que é isso? É não pensar num plano B? É olhar e falar, eu vou fazer isso aqui vai dar certo. Me explica esse seu raciocínio para quem está em casa e está se inspirando. É exatamente isso. É de você ser esse plural, né? Todo mundo que me conhece fala, nossa, mas a Mari, acho que a característica maior dela é essa pluralidade. Sempre foi assim, tanto com amigos, né? Na escola, eu era amiga do pessoal lá da frente, do CDFs, mas eu era amiga da galera do fundão e da galera do meio. E eu permeava em todos. E era assim, sabe? Era a querida de todo mundo. Então, eu sempre fui plural. Sempre gostei dessa pluralidade. Então, quando a gente montou um restaurante, eu foquei só em restaurante. No entanto, que em 13 anos, eu fiquei focada só nos nossos bares. E aí as outras demandas começaram a surgir, né? Aí teve a tiara, que a gente falou, caramba, olha a oportunidade que você tem de falar sobre a tiara, que é uma coisa afetiva sua, de infância. Aí agora a minha marca de roupas, né, que tá saindo do forno. Então, assim, agora depois eu vou fazer uma cápsula também de sapatos. Então, as coisas vão acontecendo porque eu vou me conectando com as pessoas que vão se aproximando de mim, entendeu? Então, assim, dificilmente eu encontro alguém e não consigo me conectar. Se eu não conseguir me conectar com aquela pessoa, é porque não é para ser. Sabe? Eu sou muito de energia. Então, se eu não conseguir bater com aquela pessoa, eu nem insisto. Eu não insisto, porque não é, sabe? A minha energia não é igual àquela pessoa. Respeito, mas não é igual. Então, assim, essa pluralidade são de coisas que eu vou vivendo e as pessoas vão me chamando, sabe? Vão falando, vão me agrupando. A rádio, o convite da rádio, inclusive eu estava ontem com o Vini, ele falou, eu fui num programa da rádio, que não era ele que estava apresentando, era uma outra apresentadora. E aí, depois que eu saí de lá, eles começaram a falar de mim. Falaram, caramba, mas que essa menina e tal. E aí, eles foram um dia, do nada, o Roberto Carlos cancelou o show. Eles foram pro meu bar lá no Jobim, essa apresentadora. Falou, vamos conhecer o bar da chefe que veio aqui? E ele tava. E aí, ele falou, meu Deus, quando eu sentei e comecei a conversar com você, foi assim, Mari, amor à primeira vista, né? Foi o nosso amor à primeira vista. Eu falei, foi exatamente o que eu senti quando estávamos nós três lá. E aí aí começou, aí de repente ele falou assim, meu Deus, Mari, eu queria te fazer um convite, nem sei se nessa loucura toda você consegue e tal. Você quer ter um quadro na rádio e tal, porque toda vez que você vem, explode a audiência. Tu quer tentar? Aí eu falei, caramba, Vini, mas como eu, com essa voz de gasguita, eu nem sei lá falar, o que eu vou falar com a galera? Eu sou toda assim, Vini, eu sou sem padrão, se você me dirigir, eu não vou conseguir, eu não consigo ser engessada, vou falar besteira, vou querer brincar com todo mundo. Ele falou assim, é exatamente isso que a gente quer. É exatamente isso que a gente quer aqui. E ainda mais na sexta-feira, que eu pensei em você na sexta-feira, porque a gente quer levar alegria para todo mundo, começando o final de semana. Aí ele falou, topa ou não topa? Eu falei, claro, se eu estou pronta, eu nunca estou pronta, mas eu vou ficando pronta no percurso. A Mari tá assim, falando do programa dela na Rádio Capital, isso. Toda sexta-feira, né, Mari? Das 15 às 4h30. Aí eu comecei com 30 minutos, que era o meu tempo. E aí, no segundo programa, eles já aumentaram para 1 hora. Porque assim, eles falaram assim... da Mari bombando. E no segundo programa, eles falaram, não dá pra Mari ter só 30 minutos. Porque começou a explodir, assim, sabe? Aí as pessoas começaram a se identificar comigo. Aí no terceiro programa eu já virei 1h30. Aí agora eu tenho 1h30 toda sexta-feira. E nessa 1h30...
Quais são os temas? O que vocês abordam lá? A gente fala muito, porque assim, as ouvintes da rádio, principalmente da Rádio Capital, são pessoas assim, pessoas que estão em casa, né? São donas de casa, são pessoas que estão trabalhando, que estão escutando, motorista de aplicativo, muita mulher, principalmente no meu programa, na minha hora, é muita mulher, muita mulher. Então a gente sempre tenta levar alguma palavra, alguma coisa para inspirar aquelas pessoas que estão lá. Mas assim, é com muita alegria, com bem leve. E aí eu levo dicas também, elas adoram quando eu trago dicas, levo gastronomia. É uma marinada, é um pouco comportamento, de um pouco da sua história também, lá, da tua trajetória. Aí levo convidados. É um pouco, eu falo, a gente põe um pouco de cada coisa no caldeirão e mistura tudo.